Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley novamente, Biologia. Estamos aí com mais um vídeo, né, para ajudar vocês aí na correção das atividades, comentando as questões, também um pouquinho de comentário aí sobre a matéria de Biologia do segundo ano. Então vamos lá para o nosso conteúdo aí da primeira semana. Bom, a primeira semana ela trouxe para nós aí um conteúdo de biologia, né, sobre a célula, um estudo, né, na verdade, aí sobre a teoria celular. A célula é a menor unidade viva que nós temos no corpo, tanto nós quanto os demais seres vivos. É a principal unidade viva do nosso organismo, né? E vários cientistas concordam que onde não existe célula não tem vida. Então, vamos ver um pouquinho aí dessa questão. Inicialmente, a célula ela foi descoberta por um cientista em 1663, né, que é o Robert Hooke. Ele cortou um pedaço, né, da lâmina de cortiça. O que é essa cortiça? Cortiça é uma planta. Ele cortou um pedaço de um tecido de planta. E aí ele cortou esse pedaço de tecido de planta, colocou numa lâmina de microscópio, ampliou a imagem ali e ali ele descobriu essa estrutura que hoje nós chamamos de célula. Uma estrutura viva no nosso organismo aí. Bom, aí aqui a gente tem uma pequena descrição, né, sobre a teoria celular. E dentre a teoria celular, nós temos aqui, ó, os seres que são procariontes e eucariontes. Procariontes não possui o núcleo, né? O material genético ele está dentro da célula, mas não envolvido por um núcleo. E os eucariontes possuem um núcleo verdadeiro. Então, no primeiro caso aqui, ó, os procariontes, a célula ela tem a sua estrutura, o material genético dentro, né? E não tem um núcleo envolvendo esse material genético. Já a célula dos eucariontes, existe uma célula normal, com, né, as membranas, citoplasma, e o material genético ele não está espalhado, ele está protegido e envolvido por uma membrana chamada carioteca, formando o núcleo. Então, ó, aqui seria o núcleo. Então, núcleo. A principal diferença entre as células dos procariontes para os eucariontes, né? Essa de baixo aqui, né? Tem núcleo e a de cima não tem, ok? Partes da célula. Então aqui nós temos várias. A célula é uma estrutura que contém vários órgãozinhos, ou micro-órgãos, chamados de organelas. Então nós temos aqui, ó, membrana celular, membrana plasmática, né, ou celular. Essa membrana tem a função, né, de proteger, selecionar o que entra e o que sai da célula, protegendo ela. O núcleo, responsável por abrigar o material genético da célula, toda a informação genética da célula. O nucleolo tem a função de produzir ribossomos, que futuramente dá origem a proteínas. Os vacúolos têm função de armazenamento de substâncias. Lisossomos trabalha principalmente na limpeza da célula, destruindo partículas que não são adequadas ali para a célula, resíduos da célula. Citoplasma, local onde ocorrem as reações químicas da célula, que onde contém todas as estruturas, todas as organelas. Mitocôndria é considerado como se fosse uma usina de energia para a célula, responsável por produzir toda a energia que é utilizada pela célula. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi tem a função de fazer o empacotamento das substâncias produzidas pela célula. E os retículos, né? O retículo endoplasmático tem a função de transporte, como se fossem ruas dentro da célula para movimentação de substâncias, ok? Também trabalha aí na quebra de substâncias tóxicas. Uma pessoa, por exemplo, quando ingere muito álcool, né, substâncias tóxicas, os retículos também ajudam nesse processo, transporte e eliminação de substâncias, ok? Então, de forma geral, é um resumo sobre cada estrutura aí das células. Este modelo que está aqui, né, por ter núcleo, é uma célula eucariótica.
Aí aqui vem a função de todas as estruturas e organelas, né, que eu citei para vocês. Vamos lá para a nossa atividade, então. Comentar e resolver com vocês. Questão de número 1. A biologia celular ou citologia é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas estruturas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais dos seres vivos de células. Então, nós vimos, né, e lemos lá que o cientista responsável foi o Robert Hooke, que examinou a lâmina de cortiça e descobriu a célula. Questão de número 2. A teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada a essa teoria. Letra A. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Ok, a teoria celular fala isso. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Opa, núcleo não. Nós vimos que tem célula que não possui núcleo. Então, essa afirmação está errada. Então, a resposta é a letra B. As células são as unidades funcionais dos organismos. Ok, verdadeiro. Uma célula só pode originar-se de outra existente. A teoria celular fala isso, tá, pessoal? Então, beleza. Questão de número 3. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo. Só melhorar aqui. O mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam um núcleo definido são chamadas de... Bom, nós falamos, né? Falei para vocês lá no início do vídeo. Células eucarióticas. Deixa eu marcar aqui. Células eucarióticas. Então, portanto, a alternativa D. Questão de número 4. A membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e saída de substâncias no interior dessa estrutura. Essa membrana é formada... Essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica onde estão inseridas algumas proteínas. O modelo que descreve a estrutura da membrana plasmática recebe o nome de... Aí nós temos modelo de permeabilidade seletiva? Não, esta é a função da membrana. Modelo de organização membranar? Não, né? Não tem nada a ver aqui. Modelo fosfolipídico? Não, é a composição dela. Modelo de mosaico fluido. Então essa é a resposta correta. Veja bem, a membrana ela é formada por duas camadas de lipídio. A gente tem a primeira camada, a segunda camada, e no meio, em meio a essas duas camadas, existem proteínas. Então, são duas camadas de lipídios, ó, camada de lipídio aqui, camada de lipídio aqui. Duas camadas, uma em cima e outra embaixo. E em meio a isso aí existem as proteínas, junto com os lipídios. Então, por isso, bicamada. Então, o modelo é de mosaico fluido, forma um mosaico, né? Várias estruturas entrelaçadas com uma estrutura tridimensional. Questão de número 5. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas, que é geneticamente modificada, né? Pela inserção de transgenes em cloroplastos, que é uma estrutura da célula vegetal, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes, com diversas finalidades biotecnológicas. Isso aí, pessoal, a tecnologia voltada para a questão genética, o cientista ele pega, por exemplo, uma estrutura de um determinado ser vivo e transfere para o outro. Essa estrutura que o cientista transfere,
ela só é possível, por exemplo, um gene, né? Ele só é possível ser transferido através de uma organela, de uma estrutura da célula que contenha material genético. Senão não tem como transferir. Então vamos seguir aqui, ó. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Que é a parte de fermento, né? Bom, lisossomos, não. Mitocôndria, mitocôndria sim. Por quê? Porque a mitocôndria tem DNA, tem material genético. Então, por isso, é possível fazer esse processo utilizando a mitocôndria. As outras organelas não têm material genético. Então, a mitocôndria tem. A mitocôndria tem DNA, os outros não têm DNA, a mitocôndria tem. Então, por isso que é possível utilizar a mitocôndria. Ok, pessoal? Bom, com isso encerramos o nosso vídeo, então. Finalizamos aí e até a próxima. Beleza?